Bom, gente, essa noite eu estava acompanhando o dia de remo. Não sei se vocês já assistiram. A situação da chegada do Clube do Remo no Baenão, a festa promovida pela torcida, né? É um videozinho bom de se ver, um vídeo que renova as expectativas e as esperanças, tá? Não que a gente tenha deixado ela de lado, né? Mas aí a gente renova para aqueles que são mais pragmáticos, né? Eu até me recordava quando eu vejo o Clube do Remo, ele chega pela aquela rua ao lado daquela feira lá, eu esqueci o nome daquela rua, que ele pega Antônio Baena ali, e eu ano passado estava lá. Foi no único jogo que eu fui, Clube do Remo e Ferroviária, né? E quase ninguém ali, né? Inclusive meu irmão até estranhava que a gente entrou até com um copo de cerveja na mão. Ele disse que quando a gente vem, geralmente eles proíbem, né? Mas era um momento que o Clube do Remo vivia ali, de uma retomada e até nós chegarmos até aqui, né? Às vezes a gente vai vivendo só o momento e esquece do que passou, a luta que foi para chegar até aqui e o acreditar, né, gente? A gente segue acreditando, tem amigos nossos aqui no canal que sempre estão acreditando junto com a gente, comentam mesmo aí, vê até a previsão de título e a gente segue acreditando sim, né? Como a gente chegou até aqui, sempre foi com um passo de cada vez, chegamos aos 45 pontos, tá? E depois vamos lutar pelo acesso, estamos lutando pelo acesso e depois da luta pelo acesso vamos lutar pelo título, tá? E aí a gente sempre está acreditando num recomeço, numa nova previsão de estatística que eu mostro agora que são 62 pontos, então com 3 jogos que faltam seria mais um empate e uma vitória, né? Eu já contabilizo até para esses próximos jogos do Clube do Remo, diante a outras equipes aí fora de casa, que serão 2 jogos que o Clube do Remo fará fora de casa, e a gente vai estar aqui acompanhando e torcendo sempre, né? Mas antes de começar o vídeo, já peço a você que está aí do outro lado, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal e deixa teu comentário, que a gente tem lido todos vocês. Eu sei que a dimensão dos nossos vídeos ela tá custando a chegar, tem vídeo meu aí que tá com cento e poucas visualizações, como eu falo para vocês, eu não sei o que fazer mais, né? Mas a gente segue aqui, né? Mostrando a nossa voz. Tá? Inclusive por mostrar a nossa voz, ontem nós estivemos acompanhando aí e a imprensa finalmente se pronunciou, né? Não todos os meios, mas alguns mostrando que a gente tinha razão aqui no canal, dessas questões que a gente levanta, né? Inclusive levantaram outros questionamentos, cuspiram na cara da Silmara lá, né? Da Samara lá em Chapecó. Eles gostam de cuspir nos outros, cuspiram no Paulo Henrique Ganso, né? Mas os mal educados são aqui, os ortis, os selvagens, né? Ele queria dizer assim, esse safado. Deu uma raiva desses camaradas, gente. Olha, eu tinha uma certa simpatia pela Chapecoense, mas agora não tem mais. Sinto muito. Quem quiser continuar, continue. Bom, como a gente ia dizendo a vocês, tá? Acompanhe lá o dia de remo. Tá muito emocionante e tá para revigorar aquela esperança que já tá aí em você, amigo torcedor, Francisco, azucrinante, outros torcedores que sempre comentam aqui com a gente, tá? Passando para vocês a rodada, como vocês sabem, ela começou na sexta com o Atlético Goianiense vencendo o rival aí, né? Eu nem rio mais, perdeu tanta graça já. Agora eles vão fazer o troféu Giovanni Augusto, né? O troféu Giovanni Augusto, que veio da base deles aí, tava lambendo lá eles, tá? Bobajada doida. Criciúma 0, CRB 0, Curitiba 0, CRB 0, né? Lembrando a vocês, o Curitiba tá na liderança com 61 pontos. Ferroviária 0, Criciúma 0. Ferroviária que segurou os ímpetos do Criciúma. Goiás perdeu em casa, né, pro Atlético Paranaense. Com isso, renovou as esperanças do Atlético Paranaense, tá? O Avaí venceu o Atlético. O Atlético caiu pra zona nessa rodada. O Amazonas venceu por 2-0 o Cuiabá, renovou as esperanças e a gente quer o Amazonas assim, porque ele enfrenta na última rodada o Curitiba, tá? E aí nós vamos estar lutando pelo título. Remo 1, Chape 1, já não preciso comentar tanto, né? E também tivemos aí o Operário 2-2 contra o Vila Nova e tivemos ontem terminando, né, o Botafogo ganhando fora de casa do Volta Redonda que vai aparecer na próxima rodada aí diante de um adversário nosso, tá?
E o América Mineiro empatando em casa com o Novo Horizontino. O América ganhava esse jogo, estava acompanhando. A gente vê os ímpetos do Novo Horizontino, que são realmente a jogada aérea, é o mais forte que ele tem, né? E nós temos que reforçar, principalmente nós que sofremos muito com a jogada aérea do time da Chapecoense nesse jogo passado, tá? Então tem que ter esse alerta, né? Até porque nós vamos perder já um alto ali, que é o próprio Caio Vinícius, né? Como vocês sabem, ele e o Diogo Hernandes sofreram o terceiro cartão amarelo, estão fora dessa partida. Agora quem vai substituir está no critério do treinador e a gente vai estar aqui falando para frente para vocês qual seria o substituto imediato do Caio Vinícius, tá? Lembrando que o Clube do Remo retorna aos treinamentos hoje, tá? E com isso vai já estar procurando a melhor formação, até porque viaja na quinta-feira e serão 8 dias distante de Belém, né? Distante de Belém aí, e claro, gente, com certeza a torcida vai dar seu apoio. Não sei se terá aeroporto, porque, como vocês sabem, a cidade está povoada, tá todo mundo aqui em Belém. Uma visão para nós aí, uma situação que a gente vai acompanhando. Passando para vocês a classificação aqui, deixa eu pegar aqui a minha cola no celular. Coritiba está com 61 pontos, Chapecoense 58, Remo 58 e Atlético Paranaense 56, juntamente com o Novo Horizontino 56 também. Criciúma e Goiás tem 55. Até aqui eu acredito que esses são os que estão lutando ainda pela situação, tá, gente? Lembrando a vocês que dos 7 primeiros aqui, esses 7 que estão na disputa, somente o Atlético Paranaense ganhou, né? O restante tudo empatou e uma derrota do Goiás, tá? Lembrando a vocês também que o nosso próximo adversário, o Novo Horizontino, ele tem 3 empates seguidos, tá? É um time que, como vocês viram ontem, que eu sei que vocês são ávidos e principalmente nessas 3 últimas rodadas vão estar acompanhando os adversários do Clube do Remo. O Clube do Remo vai encontrar um adversário que tem mais conjunto, tá? Porém não tem assim tanto um jogador que se destaque, né? Inclusive perdeu alguns gols lá incríveis, né? Mas é um time que chega em conjunto, chega na troca de passe e chega no jogo aéreo também, como vocês viram no gol de escanteio, tá? Os últimos colocados estão aqui: Atlético, tá? Amazonas com 34, 35, Atlético com 37, Volta Redonda 34 e aqui o rival com 27, o rival que já perdeu a graça até a gente falar dele, tá? E como vocês sabem, a próxima rodada nós teremos aí o Coxa enfrentando o rival, que já promete se entregar, né? Que ela está entregue. E a Chape enfrentando o time do América, tá? O América que precisa pelo menos pontuar. O Remo enfrentando o Novo Horizontino, tá? O Atlético Paranaense enfrentando o Volta Redonda, que precisa do resultado, mas vamos ver, né? O Novo Horizontino enfrentando o Remo, é claro, né? O Criciúma enfrentando o Atlético Goianiense e o Goiás enfrentando o Cuiabá. Tá? De direto mesmo nós teremos Remo e Novo Horizontino nessa rodada que vem. Mas nós vamos falar mais pra frente sobre isso. Teve um quiprocó ontem sobre a súmula do árbitro do jogo passado do Clube do Remo, onde ele citava uma invasão, né? E citava que foi acionado pelo Flávio Goiano, né, que era o delegado da partida, e o Flávio negou essa situação, inclusive com um boletim de ocorrência, e vai solicitar que o árbitro reveja a sua súmula, porque o Flávio diz em seu depoimento, inclusive passou na Rádio Clube ontem, ele fala sobre ele não ter falado sobre isso, não ter falado sobre invasão de torcedor, né? E quem falou sobre isso foi o inspetor da partida, que é até escrevi o nome dele, Murradson, né? Marrudson, né, que delegou ao árbitro que que colocasse o nome do Flávio como se fosse responsável por isso. E o Flávio negou, o árbitro não viu, né? O árbitro viu situações de rojão, copo de água, né? Que é aquele mais exaltado que a gente critica aqui, que vão pro estádio para fazer certas zorras, né? Mas acontece em qualquer lugar do mundo, né? Como a gente citou sobre a situação do presidente da Chapecoense, né? Que eles gostam de cuspir nos outros, né? Ele gosta de cuspir, né? Gosta de cuspir, mas aí o cara vai e chama um palavrão para ele. Me chamou um palavrão, São Ortiz, é discriminação. Eu tinha visto o Jorge falar sobre isso, eu a priori não concordava, né? Mas não tinha pegado o eixo discriminatório, né? Depois eu peguei o eixo. É porque é norte, gente. É porque é norte. Nós ficamos tanto tempo afastados do cenário
Nacional do Futebol, que eles tratam a gente assim, né? Eles não gostam de vir aqui, né? Mas aqui que está o torcedor raiz, aqui que está o torcedor que ama o futebol, aqui que está onde nós pegamos a seleção brasileira aqui e continuamos o hino nacional, demos aquela vazão para o hino nacional ser todo tocado em sua primeira parte. Aqui que está o torcedor apaixonado pelo futebol, que compreende, que vive isso na veia, né? Eles não entendem isso, gente. A gente entende. A gente sabe o que é o amor pelo profissional, pelo futebol e pelo nosso clube, tá? Bom, vamos acompanhar o que vai decorrer no dia de hoje, né? Sobre o Flávio, essa situação, ele solicitou, provavelmente já vai servir como defesa do clube do Remo, até porque, como a gente fala para vocês, é contra tudo e contra todos, tá? A gente tem que estar sempre alerta nos bastidores, porque sempre aparecerão esses sujeitos aí que queirão prejudicar a instituição, prejudicar o clube do Remo. Lembrando a vocês que o clube do Remo viaja na quinta, gente, e é concentração total. Tá dando tudo certo, seguimos. Era uma situação que poderia acontecer e aconteceu no finalzinho do jogo, né? Um empate, estava dentro da contabilidade e agora nós vamos seguir para frente. Lembrando que os matemáticos somam que o número exato é 62 pontos, 63 garantido mesmo, como a gente ficava naquela camada, até porque poderão ter tropeços. Os times estão tropeçando com times que vêm da parte de baixo da tabela, que tira aí o time do Novo Horizontino, ontem empatando com o time do América, e também tira aí o Criciúma, que empatou nessa rodada com a Ferroviária, tá? Sei que eles terão um caminho relativamente dito fácil. Eu não acredito, até porque o Amazonas ressurge, o próprio Volta Redonda pode estar brigando aí também, né, a depender do que vai acontecer, e o América pode sim tirar ponto da chapa, porque ele permanece na briga contra o rebaixamento, tá? Então nós vamos estar acompanhando essa rodada, que será muito interessante para nós. A semana está começando pegando fogo aí, tá, gente? Então, forte abraço a todos vocês, onde você estiver, que Deus abençoe, que esteja tudo em paz com você, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, esteja tudo bem, e a gente segue junto aí nessa corrente pelo nosso Leão Azul. Valeu, forte abraço, fui.